Então eu quero apresentar para você hoje nossa amiga Rô Guimarães. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do que a gente tem aprendido aí pela vida. Sejam muito bem-vindos. Gente, como eu disse para você, um dos temas que nós estaremos abordando aqui hoje é sobre inteligência emocional. Então, vai mandando o seu comentário, a sua pergunta aí, que se der tempo, ela vai responder as perguntas que você mandar aí. Mas o importante é você compartilhar esse podcast com a maioria das pessoas, tá certo? Rô, é o seguinte, eu vejo quando nós falamos de inteligência emocional, é um tema bem controverso, né? É um tema que as pessoas, muitos têm medo, muitos não conhecem e outros conhecem e gostam demais e depositam toda a sua esperança ali no curso de inteligência emocional, numa imersão de inteligência emocional. Eu mesmo fiz um curso de inteligência emocional, eu fiz o método CIS, como eu comentava com você, e quando eu cheguei lá, eu cheguei bem apreensivo. Primeiro dia, o Paulo Vieira abriu o curso e ele abre o curso com um mosaico. E ele abre só com uma pecinha. E aí ele explicou pra gente que para não descartar nada do que ele estava falando, porque no final formaria uma imagem. Então eu até umas 5 horas de curso ali, eu ainda estava bem arredio ainda, coraçãozinho fechado. E eu confesso que eu vi aquilo tudo e eu pensava, falei, cara, isso aqui é loucura. Isso aqui não tem como isso aqui transformar a vida de alguém e não tem como. E eu fiquei muito atento também para ver a questão espiritual da coisa também, porque eu tinha ouvido muita coisa. Porém, quando eu cheguei lá, eu vi que é um negócio muito sério, muito bem aplicado, muitos anos de estudo, aliado à espiritualidade. Então, para mim, foi uma experiência muito boa. Mas é um tema que gera bastante. Tem, Polêmica. por exemplo, se nós formos falar do nosso meio cristão, tem muitos pastores que vão dizer que é do diabo. Eu já conversei com pastores que pregam contra, ensinam contra inteligência emocional, e para eles é o diabo atuando ali. Então, uma definição de inteligência emocional e por que é importante a inteligência emocional. Inteligência emocional é você identificar, entender e gerenciar as emoções. Então, como a gente estava conversando, eu preciso saber como eu me sinto e validar esse sentimento. Então, eu estou frustrado, ou eu estou chateado, ou eu estou as duas coisas. E eu acho interessante você identificar as suas emoções, porque você também aprende a não transferir para o outro. Então você aprende a entender você mesmo e dizer que aquela situação é sobre você. Eu estou frustrado por quê? Porque eu tive um dia ruim. E tá tudo bem ter um dia ruim. Eu não posso ficar nesse lugar, né? Eu não posso ficar nesse lugar de frustração e de chateação. Mas a maioria das pessoas, elas não sabem definir se eu estou feliz, se eu estou contente, porque eu estou, ou porque eu estou cheio de tédio. A maioria das pessoas que eu escuto Rô, eu tenho tudo para estar bem, mas eu não consigo estar. Eu já sou realizada profissionalmente, eu tenho uma casa legal, eu sou casada, eu tenho filho, né? E não consegue. E na maioria das vezes é porque não sabe colocar nomes nas emoções para também fazer perguntas corretas. Por que eu tô assim? Ah, por isso, por isso, por isso. Então você vai achando caminhos. Então, se você souber identificar como você está se sentindo, entender o porquê você está sentindo, e aí você começa a gerenciar as suas emoções e a dos outros. E aí, quando uma pessoa está com um dia ruim e quer descontar em você, o que você olha para ela e diz? Não é sobre mim, é sobre ela. Você ressignifica aquilo ali, né? Então, assim, você direciona o que você não traz. Por quê? Senão, se você não tem essa identificação, você é uma esponja. Tudo absolve. Todo lugar que você vá, vai ter gente mal resolvido e gente chateado com a vida. E a gente sofre muito disso no meio familiar, que é o nosso meio íntimo, né? Então, assim, saber identificar, entender e gerenciar as emoções
eu acredito que você resolveria ou resolve muita coisa que está assim entulhado dentro de você e você fazendo transferência. É o que a gente estava conversando um pouco agora, né? O problema é Jesus, é o diabo e a vida, e eu, e as minhas escolhas. Então, quando você presta atenção nas suas emoções, como você cuida delas e como você identifica, faz toda a diferença para você. Qual a diferença entre estar chateado ou frustrado? Normalmente, a frustração, ela vem de um problema que você tinha expectativa grande a respeito daquilo. Então, ou você não fez de acordo e não teve os resultados, né? Eu acredito que a frustração, ela sempre caminha de perto com a chateação. Uma coisa sempre está perto da outra, Sim. né? Mas a chateação, eu acredito que seja uma coisa mais superficial. Tô chateadinho, né? O dia não saiu como eu queria, então eu estava em expectativa, não fluiu bem. Então eu fiquei chateado com isso. Então eu acho que o chateado ele é um pouco mais leve do que o frustrado. O frustrado ele é mais profundo, ele é mais interno, porque não gerou os resultados que a minha expectativa E a estava. frustração é dias, né? Ou não? Existe Sim, frustração de um não. dia só. A Gente, tem gente frustração que é frustrado porque não conseguiu entrar no emprego que ele queria até hoje. Todas as vezes que você vai conversar com ele, ele tem Ativa um aqui, né? sentimento, um sentimento assim de mal resolvido. As características são bem diferentes, né? São. Um frustrado, geralmente, Ele é negativo. Ele é ele vai pesado. sangrar em todo mundo que É. chega à volta dele. Ele é pessimista. O frustrado, ele é uma pessoa raivosa, pessimista. Ele acha que a vida deve para ele. É. Então, assim, quando Acho você que tudo chega... conspira contra ele, né? Ele se coloca no lugar de vítima. Normalmente, pessoas frustradas sempre São sentam na vítimas. cadeira da vítima, né? A vida me deve muito. Então, se a vida me deve muito, eu não me levanto porque ela me deve. Então, eu posso ficar sentado. Então, todas as vezes que você encontra uma pessoa que está muito frustrada e você vai convivendo, você pode ser coisas recentes, mas a maioria é do passado. Sim. Um amigo que traiu, a esposa que foi embora. Assim, sempre é uma coisa assim que a pessoa ela não se dá a oportunidade de trabalhar isso, vencer, para que a vida continue. Frustrado, ele sempre para no lugar e fica. E fica difícil, Rô, de tratar pelo seguinte, porque a pessoa ela não sai do lugar de vítima. Não. Sim. Então ela não percebe que teve erros e acertos dela e dos outros. Só que ela fica num lugar de vítima e a culpa é sempre sua. Sempre. Por que também, pastor Paulinho? Porque se eu reconheço as minhas dificuldades e os meus erros, naturalmente eu não vou me colocar no lugar de melhora e mudança. Então eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Sim. Então, a maioria das pessoas também que não reconhece os erros e não quer sair do lugar, é porque vai ter trabalho. Então, se eu reconheço que eu estou errada, então eu tenho que mudar o meu posicionamento. E às vezes eu não estou afim. Eu quero continuar sugando fulano. Né? Se eu dizer para mim a vida inteira que o meu pai é culpado da minha infelicidade, eu nunca vou dar chance do meu pai chegar próximo e talvez reparar um erro. Né? Eu sempre falo nas minhas conversas com criação de filhos. Eu, com toda certeza, por mais que eu tive boas intenções, eu errei muito na educação. Claro. Sim. E conforme meus filhos foram crescendo e eu fui tendo consciência disso, como que eu tive consciência disso? Através de livros, através de pessoas mais sábias que eu, através de pessoas mais experientes que eu, cursos, simpósios, confraternizações. Então, eu sempre me interessei muito por essa questão de educação, né? Mas mesmo assim, com certeza eu errei muito. E conforme meus filhos foram crescendo e eu percebia o erro lá de trás, eu sentava e reparava. Então eu falava, Maria, não leva isso para sua geração, filha. Porque a intenção foi boa, mas não fluiu. Afetou de forma ruim. Então você tem a oportunidade de corrigir. Então Deus te traz maturidade, o conhecimento te traz essa questão de você ter oportunidade de reparo. A intenção foi boa, mas os resultados foram ruins. E você tem essa consciência, senta e conversa. Então, eu acho que é uma dica que eu deixo aqui para os pais. Se hoje você percebe que alguma coisa não flui por comportamento seu lá atrás, senta e conversa com o filho. Que eu acho muito saudável. Até porque
quando a pessoa ela se coloca no lugar de vítima, ela precisa de alguém que alimente aquilo. Ela não pode, ela não vai, ela vai fugir de ambiente que o confrontem. Por exemplo, ele senta com você, você ouve, ele vai dizer, a culpa é do fulano. E quem está no governo sempre é o culpado. O pastor é o culpado, o líder, o professor. Quem governa, quem tem autoridade, sempre são culpados. E aí ele chega para você e diz, não, porque meu professor é o culpado, meu pastor é o culpado, o diretor é o culpado. E aí quando você o confronta, ele vai sair dali. Ele que eu estou dizendo é a pessoa, o ser Sim, humano. sim. Ele vai sair dali, ele vai voltar para o lugar aonde ele ouve que ele está certo. Que ele está certo. Sim. E isso eu vejo pessoas massageando o ego, lambendo a ferida. É um termo ruim, mas é lambendo a ferida. E tem muita gente procurando quem fique lambendo ferida. Então, porque você também fazer o processo contrário àquilo que é sua mente, porque a nossa mente ela é muito inteligente. Então, ela sempre vai buscar caminhos que ela não precisa de muita energia. Então, por que quando a gente começa a dirigir e a gente vai sempre para o mesmo lugar, quando você vê, você está no lugar, mas não era para estar lá. Sim. A sua mente te levou lá de uma forma muito automática, Sim. né? Então, até mesmo para a pessoa corrigir esse comportamento de vitimismo, vai ser trabalhoso. Então, tem que ser, assim, gerado muita consciência através, né, de alguma situação para ela sair desse lugar. Porque eu tenho uma psicóloga que eu gosto muito, ela diz que toda força para baixo é muito fácil. É a lei da gravidade. Desceu. Para cima é muito esforço. Então, tudo que você precisa corrigir é muito esforço. Então, assim, realmente, ou é por uma intercessão de alguém, ou por realmente Deus preparar, que eu acho que nesse caso, realmente, aí eu não acredito que emoções, né, o físico, o espiritual e emoções, elas ficam soltas dentro de nós. Elas se comungam. Eu tenho certeza que a pessoa que tem uma inteligência emocional trabalhada ou consciência de que precisa trabalhar, a vida espiritual dela é muito boa. Sim. Porque ela consegue definir o que é propriamente do espiritual e você precisa o quê? Manter a oração em dia, a leitura da palavra de Deus, coisas que vão nutrir. Então, eu acredito que quando uma pessoa tenha as emoções mais ou melhores direcionadas, ele é até melhor cristão, porque ele sabe separar uma coisa de outra e, ao mesmo tempo, elas se comungam. Quando a gente fala do nosso meio de pastores, igreja em geral, nós vemos que a profissão numa pesquisa, eu não lembro agora qual instituto de pesquisa dos Estados Unidos, fez uma pesquisa lá que um dos trabalhos mais difíceis do mundo é o pastor, é o pastoreio. E eu lido com bastante pastores, converso com bastante pastores, mas uma das áreas que mais pastores sofrem é esse problema das pessoas transferirem a responsabilidade para o pastor. Eu estou assim porque meu pastor não me visitou. Eu estou assim porque o meu pastor não cuidou de mim. Eu estou assim porque o meu pastor me feriu. E nisso nós vemos pastores se suicidando com muita frequência. Eu acredito que você sabe disso também, tanto quanto eu. Tem muito pastor em depressão. Muito em depressão. Tem muito pastor performando. Performance. Ele sobe no altar, ele dirige um culto excelente. Mas ele saiu da igreja, ele entra dentro do quarto e se tranca. A esposa não tem marido, o filho não tem pai, os pais não têm um filho, porque eles estão num ambiente depressivo, de tantas responsabilidades e cargas que foram jogadas sobre eles. E às vezes não tem, pastores não têm, é claro, nós não estamos generalizando, porque tem muitos pastores esclarecidos, mas eu estou dizendo a maioria deles, não tem ferramentas para sentar com uma pessoa e mostrar para ele que ele também tem responsabilidades, que é a autorresponsabilidade. Sim. E se você for em Salmo 139, ele fala da autoconsciência. Se você for para Gálatas, ele fala da autoproteção.
né, os dons do Espírito. Então, assim, a própria palavra, ela nos traz direcionamento para termos uma inteligência emocional sadia. E nesse caso que você está comentando sobre pastores, eu também entendo que eu acho que isso está mudando um pouco, Sim, né? Mas a maioria também dos pastores não tem gerenciamento emocional, não tem. né? Então acabou acarretando para si muitas responsabilidades que não compete. E por que isso é muito importante de ser esclarecido? Porque até em certas situações você tem autonomia e você tem sim como pastor e líder espiritual autoridade para resolver. E tem certos ambientes de um ser humano que não, é com claro. ele. Sim. Então, por isso que muitas coisas não são resolvidas no sentido da palavra, porque você não tem a autoridade e autonomia para resolver ou para ajudar aquele que compete, Porque somente a pessoa. e muitas coisas é com o profissional, Também, não é? com certeza. Porque tem coisas que o pastor ele não está habilitado. Porque quando a gente pega pastores, vamos pegar pastores de igrejas pequenas. Ele é o pastor, ele é o líder do louvor, ele é o administrador, ele é o evangelista, ele é tudo. Então toda essa carga fica sobre ele. Aí quando chega num ponto desse, nós precisamos saber até onde eu vou. Quando eu comecei o ministério, quando eu entrei no ministério pastoral, eu sempre dizia uma frase: eu vou com você até o fim. Mas eu aprendi que não vou. Sabe o que eu aprendi? Que eu vou com você até onde você permitir que eu vá. Sim. Entendeu? É Porque que tem muita coisa que é sobre a pessoa. é, É sobre a educação que ela recebeu. sim, É sobre situações que ela precisava. É sobre limites. É sobre valores. Então, assim, é sobre ética, é sobre moral. Então, tem gente que faltou muito essa estrutura. E eu acho, sim, que a igreja, o reino, e através de Jesus, ele tem, sim, poder de transformação. sim. Mas ele só vai fazer aquilo Que que a pessoa se cabe permitir, né? também. E o que cabe a mim fazer. E é aquilo que eu falei para vocês. Nós somos separados e ao mesmo tempo junto, corpo e alma e espírito, Sim. né? Então, para mim fica muito claro aquilo que é de cuidado da minha emoção, que eu brinco. Gente, se você quebra uma perna, você não vai no ortopedista. Sim. É isso. E uma coisa muito interessante que eu acho, que é muito comum também eu compartilhar, é a mente ao comando. A mente é o comando. Como é que você não cuida do comando? Pois é. Se você cuida de um braço quebrado, se você cuida de situações diversas no corpo, e por que a mente que vai te direcionar para sucesso, para entendimento, para conquista? Porque a gente não procura um profissional de saúde mental. Eu tenho certeza, se você procurar esse profissional e você desenvolver a sua vida espiritual, fechou. É, Você vai lidar, sim, com desafios, porque enquanto a gente está aqui, a gente está em movimento. claro. E os desafios e situações faz parte do nosso mundo. Sim. Mas fica muito mais fácil você ter entendimento do espiritual quando você sabe lidar com as suas emoções, né? Então, assim, cada coisa no seu devido lugar. As emoções, elas não podem ser mais exaltadas do que o cuidado de Jesus por nós, de jeito nenhum. Cada coisa realmente no seu devido lugar. A ciência, a razão, a fé, as emoções, tudo no seu devido lugar. Então, quanto mais você se interessar por essas questões na sua vida, realmente mais entendimento. E eu tô brincando ultimamente que eu tô escolhendo as minhas batalhas. E realmente, gente, eu tô escolhendo as minhas batalhas. Eu li um livro muito interessante esses dias, e ele dizia assim, duas frases muito importantes. Não é da sua conta e você não tem nada com isso. E eu achava que eu era discreta, que eu não era muito xereta em dar palpite na vida. E eu descobri que não. Porque várias vezes eu falei, não é da sua conta. Sim. E você não tem nada a ver com isso. Sabe, gente? Eu fiquei pensando que realmente eu tinha intenção de não ser xereta, mas mesmo assim eu era. Sim. E com a leitura desse livro, eu entendi e me policiei. Se o outro precisa de ajuda, eu preciso deixar liberdade para ele pedir essa ajuda. Sim. Mas eu não tenho obrigação nenhuma de ficar me enfiando nos assuntos que eu não fui convidada a falar. Então, a gente tem mania de dar conselhos que não foram pedidos e acha que isso está trazendo muito efeito. E é o contrário, está trazendo mais irritação e afastamento. Agora, quando o outro te pedir uma opinião
ou uma ajuda em algum ponto da vida dele, com certeza ele está aberto para ouvir os seus pontos e considerá-los. Do contrário, é só perca de tempo, vocês podem ter certeza. Infelizmente. E a gente acaba se metendo, né? E Provérbios fala isso, né? Que quem pega as lutas alheias, o problema é a mesma coisa de pegar um cão raivoso pela orelha. Entende? Então, assim, eu acho que você também, assim, pode até trazer isso para o seu dia a dia. A ovelha que precisar da sua ajuda, do seu direcionamento, deixe isso muito claro. Vem até mim. Por muito tempo eu fui conselheira de uma igreja que eu participei. Então, qual que era a minha tática para eu me proteger? Aquela última nossa conversa. O que você colocou, o que você conseguiu colocar em prática? Não sei o que então. Comece a colocar em prática aquilo que nós já conversamos e juntas nós estabelecemos que é importante para você e para sua família, e a gente dá o segundo passo. Porque era uma forma de eu não ficar me desgastando por pessoas que não tá interessada Querendo mudança, né? em resolver as próprias questões que ela diz para você que as incomodam. E gasta toda a nossa energia, né? E lidar com gente, por isso que o povo tá meio que nessa loucura de pet, né? Porque o ser humano realmente é trabalhoso e a gente não pode perder a alegria de nos ajudar, né? Porque a palavra de Deus fala que é para mim te amar como a mim mesmo. É. Então não pode ser só de fala. A gente precisa trazer isso mesmo para nossa realidade. Porque senão a gente vai desistir do ser humano e a gente vai agarrar tanto em pet, que eu também não tenho nada a ver com nada contra pet. Claro. Mas a inversão dos valores, a inversão de amor. As pessoas às vezes dão mais valor ao pet do que ao pai, à Porque mãe. o pet, você se relaciona de uma forma muito superficial. É. É Ele só não, você que direciona. ele não reclama, você dá nele, ele vem, daqui a Não pouco tem, lambe sua mão. não, interage. É. Ele não interage, ele interage só o quê? Te dando carinho e amor. Se você xinga ele. Agora, o ser humano realmente é os dois lados. Então, por isso que é trabalhoso. E é saudável ser trabalhoso. Porque a gente não estava falando de temperamento, Sim. personalidade. Então, a gente quer... Olha um erro das pessoas. Casa com uma pessoa diferente, mas depois que começa a convivência, quer que ela faça tudo igual a você. Vê se isso vai dar certo. Não tem como. Você escolheu um diferente para te completar. Que eu com certeza isso vem de Deus, né? A completude. Eu não tenho, mas fulano tem. Então, assim, a questão de você ser de alguém é tão interessante que você sente mesmo. Eu não sou brincalhona, mas meu marido é, então eu me sinto completa porque ele é. E eu acho que dois iguais casados é muito chato, hein? Deve ser. Deve ser muito chato, Deve porque ser. eu acho que não rola. Não. Sei lá, fica algo. Algo vazio, né? É, Aquilo que precisava completar. Porque, cara, você. Eu acho que fica um Sei lá, negócio viu? assim meio inacabado, né? Faltoso, né? Pois um negócio é. meio faltoso. É igual em casa. Em casa eu sou mais explosivo. A Vivi é tranquilinha. Até hoje eu conversava com ela. Aconteceu uma situação hoje. Até nem foi em casa, foi na casa dos meus pais, em relação a uma ajuda lá de uma pessoa. E ela, não, tá bom, tudo bem. Eu falo, já fala com você, não vem nem falar comigo. Porque se falasse comigo, eu teria respondido de forma diferente. Entendeu? Certamente sua esposa transita aí no fleumático, né? Porque ela- normalmente a gente assim é muito calma, tem até preguiça de entrar na briga. Pensa uma pessoa amorosa. Esses dias, inúmeras vezes eu vejo, eu olho e falo, meu Deus, cara, eu não faria isso. Eu fico bravo às vezes com ela dela fazer. Por exemplo, a gente está num lugar, na igreja, num momento numa resenha, né? Como diz o Samuel, numa resenha, e chega alguém e olha pra gente e não cumprimenta. Tô dizendo membro da igreja. E olha assim pra nós, ou não olha, passa reto. Ela, opa, vem cá, paz do Senhor, abraça, você tá bem, como foi seu dia? Fala, cara, eu não faria isso. Eu não faria. Eu penso comigo assim, falou comigo? É um favor, não falou, é dois. Ela não, ela vai. Hoje eu conversando, eu falei, olha, eu vou falar pra você tem o dom do amor. Você é diferente. Mas eu acho que ela já tá num lugar que ela sabe que não é sobre ela. É sobre o outro. É isso. Então eu não tenho problema nenhum em falar com alguém que
ou talvez não escolheu me cumprimentar, mas tá tudo bem pra mim, eu vou lá e cumprimento. Então, essa era um problema resolvido. É, pessoas então. assim se Você dói menos, ainda, né? desculpa, mas já é mal resolvido. Então, aí eu já... Quer falar, não fala, Tipo, eu já, pra mas mim... aí já é meio raivoso, não é meio que natural, né? Já fica meio... Pra mim, você quer falar comigo, você fala, você não quer, não Mas fala. fica aquela pulguinha atrás da orelha, não falou comigo, né? Não, no sentido fica? assim, não de pulguinha atrás da orelha, mas você pensa assim, cara, eu tô aqui, ele fingiu que não me viu, tá tudo certo. Tá tudo bem, vai ela, que eu digo ser humano, pro canto dela, eu vou pro meu. Mas, tipo assim, é o que eu falei pra ela hoje. Falei, nossa, você já é diferente. Mas já... qual posicionamento você acha que está correto? O dela, sem dúvida Então, nenhuma. fica a dica. Sem dúvida nenhuma. Eu 100% certeza que ela tá correta. Sim. Então, eu já resolvo mais de forma sanguínea ali, sabe? Eu, tipo assim, tem situações que eu não ajo, eu reajo. Mas Entendeu? E eu identifico isso. Mas a gente sempre... Eu não estou dizendo que é certo, eu estou dizendo que tem que ser o correto. Sim. Por isso que a gente está cada dia mais lendo, orando, buscando e se conhecendo para poder mudar, né? E se corrigindo, né? É. Porque o autoconhecimento é para correção. E a gente sempre é estimulado a reagir e não pensar na ação, né? Nós somos sempre falado que, olha, presta atenção como você vai reagir a fulano, né? Mas o ideal mesmo seria como vou agir. Porque se eu penso como eu vou agir, eu me protejo melhor. Eu não fico refém da natureza, da personalidade do outro. Porque a reação, às vezes, é sem pensar, né? Na maioria. A maioria das reações é papum, depois que você vai pensar no que você disse. A hora que você viu, já foi. E para corrigir. Aí você fala, meu Deus. Né? As palavras são como vento, não volta, né? É. O outro pode falar, perdoa, mas... Fica aquilo O ali, estrago que faz. E para corrigir vai um tempinho. Né? Para você reconquistar a confiança, para você reconquistar de novo o lugar aí de intimidade. Eu aprendi isso a duras complicado. penas, viu? Porque eu já tive situações que eu falei ali e eu entendi que eu falei uma besteira e eu não deveria ter respondido naquele tom, eu não deveria ter pronunciado aquele tipo de palavra, mas eu tive que assumir que eu falei. Porque eu falei, não adianta, eu falei. Não, eu falei, gente, eu queria falar aquilo, eu falei, mas eu errei. E eu venho aprendendo isso dia após dia, a filtrar, pensar e agir. Não reagir. Eu sempre falo que os temperamentos colérico e sanguíneo são desafiadores. Porque eles são explosivos, né? O melancólico e o fleumático, eles são mais implosivos, né? Então, assim, eles são mais escondidos. Os fleumáticos, principalmente. Mas vocês que têm essa carga colérico e sanguíneo, vocês sofrem bastante. Porque é meio que natural. Saiu, né? Mas aí a gente tem o Espírito Santo para trabalhar o nosso autocontrole, né? Que Gálatas 5:22 fala muito dos frutos do Espírito, né? Sim. Então é possível. Então é possível você ser dessa maneira, mas não estar explosivo. Né? Então você tem ali um domínio próprio. Eu já vivi situações intensas mesmo, ministerialmente falando, em que se eu não tivesse aprendido, depois de muito apanhar, eu sinceramente eu tinha colocado tudo a perder. Situações em que eu saí chorando por eu estar ali ouvindo tudo aquilo que eu ouvi numa situação, sabendo que eu não podia reagir e eu quieto, orando, buscando. Aprendi com os erros do passado. Por isso que eu falo que tem o pastor, ele vive numa situação. Tem pastor, ele não vai dizer que errou. Você sabe disso. Tem pastor, ele não vai dizer que ele errou. Ele não vai olhar para a igreja, para a família, para o membro e vai dizer: eu errei. Eu errei. E eu percebi ao longo desses anos todos que esse lugar não cabe para nós. Não cabe, porque é difícil. Você sabe que é difícil ouvir alguém olhando para você e dizendo assim: você está errado. Você não pode agir dessa forma. É difícil, dói na gente. E por que você acha que a nossa reação é de raiva? Nosso estado fica mais raivoso. Porque aquilo que foi falado, para nós é uma verdade. Sim. Mas se eu assumir, eu tenho que realmente ir para o lugar de mudança. Sim. Que naquele momento eu não tô afim, porque eu tô raivoso. É isso mesmo. Então, a minha postura é o quê? Contra-atacar. Sim. Né? E aí, para nós, cristãos, fica mais ruim,
Porque a gente tem ainda, né, uma ferramenta, uma pessoa muito importante, que é o Espírito Santo, que Claro. caminha conosco. Claro. Gente, então assim, a gente tem tudo para ir se conscientizando, trabalhando as nossas personalidades, os nossos temperamentos e melhorando. Eu sempre falo, não seja ruim com você mesmo, se comparando com outra pessoa. É injusto. Se compare com você mesmo. Claro. Há 3 anos atrás, como eu era? Como eu estou? Como que as pessoas falam sobre mim hoje? Melhorei? Ou estou estagnada? Então a gente tem referência no nosso dia a dia, se nós saímos desse lugar de teimosia nas nossas personalidades e, vamos falar, né, gente? A gente passa muita vergonha, né? Sim. Porque a gente ensina coisas e na hora do nosso estopim a gente grita o que nem a gente concorda. Depois isso que mesmo. você vai pensar no que você falou, você fala, poxa vida, olha a bobagem que eu fiz. E para consertar essa bobagem, porque daí a gente explode, é fácil. Mas você não sabe o efeito que teve no outro. Sobre confiança, sobre autoridade, né? Sobre disposição de caminhar junto. Então o prejuízo é muito grande. Eu sempre acho que você desenvolver certos comportamentos é melhor e mais fácil do que você colher sempre as mesmas situações das suas implosões ou explosões. E eu vivi isso na pele. Uma vez eu reagi a uma situação e eu falei uma coisa perante a igreja e que não era hora, lugar. E eu falei, puxa, acho que deve fazer uns 7, 8 anos. E eu falei, meu Deus, eu acabei com tudo. E eu desci do altar. Sabe o que eu acho? Eu sempre falei isso pro Júnior. Não combina com pai e mãe não ter maturidade para educar. Sim. E não combina com pastores ficar no mesmo patamar de membro. É muito imaturo. É o que eu aprendi. A gente então, tem que subir a régua e levá-los para o nosso lugar. Porque se você olhar as suas ovelhas, tá tudo bem eles serem infantis. Porque você que é o que direciona. Claro. Não é? Então, assim, não combina a sua atitude ser dessa maneira. Porque pessoas contam com um direcionamento firme, maduro. Sim. Trazidas do nosso Deus. Então, assim, é uma desconstrução muito ruim. E não Às foi vezes, fácil, você viu? passa o ano todo trabalhando um ponto e você perde tudo em uma reação. E aí bate aquele desânimo. E foi o que aconteceu comigo. Era um ponto que eu vinha trabalhando, a questão da reação. E eu vinha trabalhando. E quando eu reagi, eu falei, eu tô tantos anos tentando, tantos anos aperfeiçoando, e eu vi que eu não tô pronto. E aí eu fui aprender mais, buscar mais, e passar por esse processo de amadurecimento diário não é fácil. Porque são muitas situações calorosas, né? São. Muitas E aí, situações às vezes, calientes. a gente não tem um temperamento que nos ajude, né, a controlar isso. Mas eu acho importante gerar consciência. Sim. Saber o lugar. Eu sempre entendo que a gente precisa saber para onde eu estou indo. Para onde é que eu estou me levando. E saber qual posição ocupamos. Né? O que eu quero. Daqui uns 2 anos, como eu quero estar. É né? isso mesmo. A minha maturidade, sabedoria, meus conhecimentos. E não pode ser só falado. Realmente tem que ser uma busca. E isso tem que ser uma busca comum e diária. Por isso que as pessoas ficam muito, assim, desanimadas com esse tema inteligência emocional. Porque realmente tem que ser contínuo, tem que ser gerado todo dia. Eu não gosto de mim dessa maneira, eu não gosto do meu comportamento. Aí você começa a conversar com você, por que, Rô, você não gosta? Porque gera isso ruim, gera isso negativo, e depois eu tenho que consertar isso. Então, assim, é tudo andar para trás. Então, eu acho que você vai ter que ter um esforço, tem que ter esforço de crescimento. Tem que ter esforço de soma. E é esforço mesmo. Porque se você não trabalha as emoções, você fica estagnado, mas você colhe os resultados negativos. Da estagnação também. Então, eu acho que vai ter que ter esforço. Então, se vai ter que ter esforço, que seja para o crescimento, que seja para a maturidade, que seja para incluir, mesmo que seja devagarinho, passos de formiguinha, não tem problema. Gerou consciência? Tem inteligência emocional? Eu entendo que eu tenho? Tenho pouco, mas quero mais. Não tenho? Vou começar. O que isso vai me trazer de bom? Vai me trazer consciência, vai me trazer... Eu acho, assim, até meio perigoso falar assim, do jeito que eu vou falar,
porque pode ser mal interpretado, mas me gera poder, sabe? Não é sobre só mim, eu, é sobre o outro também. Então, quando eu me conheço, e se eu me conheço, eu começo a ter mais esclarecimento das emoções. E emoções todos nós temos. As básicas e as mais profundas, todos nós temos. Então, assim, o ser humano, ele é fácil da gente entender. E aí você tem um pouquinho mais de conhecimento de personalidade e de temperamento, fechou. Então, quando começar uns embates, você olha assim pro cidadão, você fala, eu não vou entrar nessa briga, porque ele tá chateado com a própria vida. Então, você se cala. Então, é mais fácil você se calar do que fazer o cidadão entender o posicionamento dele ruim. Então, quando você desenvolve essas questões que a gente está conversando aqui, a vida se torna mais fácil, mais tranquila. E daí você vai em busca realmente de situações que te complete. E não ficar brigando só com personalidades e temperamentos alheios. Uma vez eu fui aconselhar uma jovem e ela estava muito nervosa, chorando muito. E tinha uma terceira pessoa envolvida num processo de uma pequena confusão ali. E eu disse, olha, eu não vou te falar nada agora, porque tudo que eu falar, você não vai ouvir. Você está nervosa, está agitada, está ansiosa. Mas a hora que você se acalmar, a gente conversa. E graças a Deus deu certo. Entendeu? Passou alguns minutos, a gente calado, só ouvindo, ela se acalmou, nós conversamos e graças a Deus resolveu a situação naquela noite. Que bom. Entendeu? É isso mesmo. Não foi protelando.